Boa noite, pessoal. É um privilégio único para mim estar de volta em Londrina. Morei 6 anos aqui. Não sei se tem alguém aqui que está presente que a gente já se conhecia antes. Tinha um pessoal que assistiram. Ah lá, olha ali, beleza. Meu conterrâneo de Lins também. Gente, é um privilégio estar aqui com vocês. Antes de contar um pouquinho da história que Deus tem escrito na minha vida, meu testemunho e um pouquinho do que a gente faz lá na Bluefields, que o Thiago comentou, eu quero compartilhar um pequeno devocional sobre Jesus, né? Um motivo de eu estar aqui hoje. A gente sabe muito pouco da história de Jesus do 0 aos 30 anos de idade, né? Mas é interessante que a Bíblia dá algumas dicas para a gente sobre isso aí. Então, se você vê na sua Bíblia, né, lá, dá uma grifada ou no celular, quando Jesus começou seu ministério público, começou a ensinar, o pessoal mandou essa frase aí, né? Será que não é esse aí o filho do carpinteiro? Né? Lá em Mateus. Ou lá em Marcos, né, numa outra situação, não é ele o próprio carpinteiro? Né? Então a gente tem uma alta chance, quando José morreu, Jesus assumiu o negócio da família, a carpintaria. E eu fiquei pensando, né? Será que ele usou o design, né, da experiência, da criação? Né? Será que os produtos eram de alta excelência, como tudo que Deus faz? Como que Jesus calculava o preço da carpintaria dele? Né? A gente não sabe se eram móveis de madeira ou se eram instrumentos para o campo, né, para o agro. E como que Jesus fazia o marketing? Né? E são perguntas que ficam em aberto, né? A Bíblia não fala isso para a gente. Mas é interessante a gente pensar que Jesus empreendeu a maior parte da sua vida, teve que lidar com pessoas, e com certeza, eu e o Thiago, a gente estava falando sobre excelência, né, um valor bíblico de excelência. Se não fosse excelente, não estaria falando se não é o carpinteiro, né, aquele cara que fez aquele produto, aquela cadeira que só quebra, tal. Então, dá algumas dicas para a gente do que não falaram ali. Eu acho que isso é muito interessante a gente enxergar Deus, o próprio Deus, aqui na Terra, empreendendo um projeto. E isso tem tudo a ver com o tema aqui de hoje. Eu assisti alguns vídeos bem legais aqui de amigos que tiveram aqui em Londrina, no Ino Empreendedores, falando sobre negócio como missão. Quando a gente começa a ver que, cara, eu não preciso ir lá para a África para fazer missão, para fazer parte do que Deus tem na minha vida, da missão de Deus, mas eu posso, aonde eu estiver, a música é muito bonita, né? Em qualquer lugar te servirei. E não sei se vocês experimentam isso no mercado hoje, mas geralmente é um modelo exploratório. 90%, talvez, dos locais de trabalho hoje, né? Onde todo mundo quer ganhar vantagem. Então, para eu ganhar, você tem que perder. E esse é o nome do jogo. Né? Ou estou errado? É mais ou menos assim, né? A gente pode chamar isso aí de modelo exploratório, né? Para eu ganhar, outro tem que perder. E aí vários movimentos, ESG, negócio de impacto, novas formas de fazer negócio, tem puxado, todo mundo está cansado dessa forma de fazer negócio, essa é a verdade. Então, a galera tem puxado para um novo modelo, a gente pode chamar isso aqui de modelo ético. Quem já ouviu falar no ganha-ganha? Vamos ganhar junto, né? Tem uma teoria da inovação, que é a teoria da disrupção, que é algo completamente novo, para resumir, a grosso modo, né? Algo que é disruptivo, né? Uma palavra que se popularizou bastante. E Jesus, ele foi disruptivo no modelo dele. Qual que é o modelo de Jesus? Que é o modelo que a gente tem que ter como inspiração para o nosso dia a dia, para a segunda-feira de trabalho. Jesus falou assim: eu dou a minha vida para você ganhar. É um modelo sacrificial. Eu perco para que você ganhe. Então, se você veio aqui hoje falando, será que vai ajudar o meu negócio de alguma forma, né? Queria que você parasse agora para pensar um momento, como que eu perco para o reino ganhar? Então, negócio como missão é você fazer muito business, muito negócio e muita missão também. Tudo junto. E eu quero contar um pouquinho aqui dessa minha história. Essa foto é da incubadora
da incubadora da UEL, não sei se continua assim ainda, mas foi minha primeira experiência profissional no primeiro ano, quando eu estudei economia aqui, e trabalhava na empresa Júnior, dentro dessa incubadora, e ali eu ficava sentado lá, esperando os projetos chegarem, e trabalhava como voluntário. Por que eu resolvi ser voluntário? Estudante, quebrado, fiz quase 3 anos de trabalho voluntário lá na incubadora. Porque eu ia para algumas entrevistas de estágio remunerado, e no final da entrevista, o entrevistador perguntava: e aí, você tem alguma dúvida, né, alguma questão? Eu falei: eu tenho. Se eu aceitasse a sua vaga, qual que é o plano aí? Aí o pessoal assustava, pô, um jovem, né, 17 anos, né, perguntando um negócio desse. E aí eu não ficava satisfeito e não queria trabalhar lá, porque eu achava que a empresa tinha que ter um plano para mim. Então, na minha cabeça era assim, eu terceirizava, o plano é da empresa, o plano de carreira que eles tiverem, eu vou aceitar. E aí, ninguém respondeu a pergunta, eu fui continuando com o trabalho voluntário, pegava carona no dedão ali na Humaitá, aliás, quando eu passei no vestibular, né, meu nome é Paulo Humaitá, o pessoal, sinal aí que você vai passar no vestibular, né, a Rua da UEL, seu nome. Mas, enfim, passei perrengue financeiro, mas eu aprendi muito ali, durante quase 3 anos. Então, chegavam os estudantes de computação, chegavam os professores, mestrandos, com ideias do mundo digital, ideias inovadoras, e eu era o cara que sentava do lado dele, escrevia um plano de negócio, e a gente mandava para a Fundação Araucária, para a FINEP, para a CNPq, alguns conseguiam aprovação de investimento a fundo perdido, outros não, plano de negócio 100% dava errado, mas captavam um dinheiro legal para a empresa. Uma dessas empresas que eu ajudei, eles saíram da incubadora e me contrataram. Então, foi meu primeiro emprego formal, ganhando agora, né? Pouquinho, mas ganhando. E era uma empresa de tecnologia, eles faziam uma tecnologia para a indústria moveleira, aqui tem um APL, né, pertinho aqui, em Arapongas, né? Então, tinha muita indústria moveleira na região. Então, tinha 50 programadores de software, e eu, gerente financeiro, com 20 anos, no meio dessas 50 pessoas lá, tomando as decisões. A gente visitou algumas pessoas hoje com o Thiago, várias histórias engraçadíssimas. Mas foi assim que começou a minha carreira, e nessa época eu falei, bom, eu preciso tomar posse do que é meu. Vou escrever o meu plano de carreira. O meu plano, minhas regras, né? Escrevi meu plano de carreira, um documento com umas 10 páginas, fiz gráficos de autoavaliação, pessoas que eu gostaria de conhecer, líderes que eu admirava, comecei a seguir essas pessoas, não tinha rede social na época, né? Lia livro dessas pessoas. E um grande sonho da minha vida sempre foi morar fora, morar no exterior. Queria, porque queria ter uma oportunidade fora do Brasil, nos Estados Unidos. Falei, bom, o próximo passo, então, é eu conseguir um trampo numa multinacional. Uma empresa de fora, que tenha uma unidade no Brasil, que eu fique um tempo lá, depois eles me mandam, me enviam para outro país, se eu fizer um bom trabalho. E foi assim que eu entrei na Novozymes, foi na época que eu me mudei, de Londrina para Curitiba. A sede da uma empresa dinamarquesa, a sede no Brasil fica lá. E fui para a cidade fria de Curitiba, trabalhar na Novozymes. Fiquei 5 anos lá. Desde o primeiro dia de empresa, meu objetivo era claríssimo. Para o meu chefe, para os meus colegas, eu quero que eles me mandem para os Estados Unidos. Quero ser expatriado, quero morar fora. E eles tinham unidades em vários países, né? E 2 anos depois, eu já tinha uma responsabilidade a nível Américas. Então, era responsável de algumas unidades na América do Norte, América do Sul. Ia muito para os Estados Unidos, essa foto é lá na sede da empresa, nos Estados Unidos. E depois desse tempo, meu chefe me convidou. Falou, Paulo, a gente sabe que é o seu sonho, a gente sabe que é o que você mais quer. Toma aqui a proposta, para você vir trabalhar nos Estados Unidos, com visto, com casa, com carro, ganhar dinheiro. A gente sabe que esse é o seu sonho. E eu fiquei muito feliz, obviamente. Eu cresci na igreja, fui educado dentro da igreja, sempre acreditei em Deus, mas a minha vida de domingo era uma vida e minha vida de segunda a sábado era uma outra vida. Eu era basicamente um ateísta não praticante. E porque eu não entendia como que a minha fé cristã se relacionava com o meu trabalho.
E nessa época, eu estava aprendendo sobre isso. E eu falei, bom, Deus, é isso, vou para os Estados Unidos, esse é o próximo passo do meu plano de carreira, que eu já tinha estruturado fazia anos. Busquei isso, consegui esse emprego por conta disso. Mas eu vou contar já o final da história. Eu declinei essa proposta de ir para os Estados Unidos. Eu vou contar por quê. A empresa falou assim, você pode ir para os Estados Unidos, mas também tem a chance de você ir para São Paulo, numa outra vaga aqui dentro da mesma empresa. Aí eu falei, bom, por via das dúvidas, vou perguntar para os meus pais o que eles acham, né? Meu pai falou, vai, filho, conquistar o mundo. Minha mãe falou, fica aqui no Brasil, filho, perto de mim, né? Falei, meus pais não me ajudaram muito, não, mas eu quero ir para os Estados Unidos. Fiz uma análise de pesos, né? Coisas, itens que eram importantes para mim, o quanto cada um peso de cada um, dei notas, né, de 0 a 5, e a análise empatou. Eu achei esquisito. Falei, bom, essa análise aqui também não está com nada, não me ajudou. Aí fui perguntar para mentores, pessoas que já me conheciam há um tempo, pessoas que eu admirava. Um grupo de pessoas falou assim, Paulo, legal essa oportunidade aí em São Paulo, diferente. Outras pessoas, você está louco, cara? Como assim? Você vai negar? Você sempre quis isso, né? Vai embora, né? Vai para os Estados Unidos, tal, buscar o seu sonho. E eu não conseguia me decidir. Você imagina a aflição, né? Uma decisão que para mim era tão fácil, virou um negócio gigantesco. Foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. E eu lembro desse momento parado para orar. Eu falei, Deus, eu sou incapaz de tomar eu não consigo tomar essa decisão. Eu quero que o Senhor me fale por quê. Eu não consigo tomar essa decisão que para mim era tão simples. Li a Bíblia, busquei, muitas coisas aconteceram. E Deus construiu dentro do meu coração uma convicção de chamado, que o meu chamado não era para ir, mas era um chamado para ficar. Liguei para o meu chefe e falei, aconteceu um negócio meio esquisito aqui. Fiz umas orações tal, e eu entendi que Deus está me chamando para ficar no Brasil. E eu sei que eu te falei várias vezes, chefe, que esse era o sonho da minha vida tal, mas eu acho que eu tenho que abrir mão disso e estou declinando essa proposta. E foi assim que eu fui parar em São Paulo. Cheguei em São Paulo, qual que foi a primeira coisa que aconteceu? Procurei uma igreja, fui na festinha de jovens da igreja, cheguei atrasado, tinha 3 pessoas. Uma das pessoas, eu dei carona até a casa dela, que era minha vizinha, tinha acabado de se mudar para São Paulo também, morava 1 quarteirão de mim em São Paulo, qualquer chance. E namoramos, virou minha esposa, e agora temos aí o Daniel, 6 meses, já estou morrendo de saudade, e quase vindo uma outra vez aqui, né? Ela estava grávida, não pôde vir. Só por esse motivo, gente, já valeu a pena ter ficado no Brasil e ter tomado essa decisão. Bom, eu sou da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Eu fui falar com o meu pastor, né, o Hernandes Dias Lopes, o Arival, tal. Vocês devem ter visto alguns vídeos deles. E fui perguntar para o meu pastor, né? E aí, pastor, eu estou com uns negócios aqui que eu quero tirar umas dúvidas, né? Deus está me chamando para fazer um negócio diferente aqui, pastor. Estou aqui em São Paulo por um propósito específico. Ele falou, chamado missionário, né? Você vai para qual país, né? Eu falei, não, eu não vou para nenhum lugar. Vou ficar aqui, um chamado para ficar no Brasil. Ele falou, diferente, hein, esse seu chamado aí, né? Aí ele perguntou, e você vai alcançar qual povo, né? Levar o evangelho e tal. Eu falei, não, pastor, meu negócio é empreendedorismo, escritório, coworking. Aí ele, diferente, hein, esse seu chamado aí. Ele falou, mas você vai fazer que obra social, vai ajudar quem e tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou abrir uma aceleradora de startup. Daí ele ficou louco, né? Aceleradora de partícula? Eu falei, não, aí até explicar para ele, estou até hoje explicando para ele, né? É difícil explicar o que é uma aceleradora de startup, gente. Mas, enfim. Ele falou, não, vamos investir nesse negócio aí, parece que você está com chamado mesmo. Tem uma salinha no porão da igreja aí, que ninguém está usando, você não quer começar aqui no porão da igreja? E aí eu falei, boa ideia, pastor, vamos começar na aceleradora de startups, que o senhor não sabe o que é, aqui no porão da sua igreja.
Aí falou, legal, vamos lá. O cara é empreendedor, né? Pastor empreendedor. Aí começamos, chamei as pessoas da minha igreja, falei assim, essa aqui é a foto, né? Alguns quilos atrás. Né? Cheguei com o pessoal da igreja e falei, o negócio é o seguinte, pedi demissão do meu trabalho, era o melhor emprego que eu já tinha conseguido, acima da média dos meus melhores amigos da faculdade, e estou aqui com o dinheirinho que eu juntei, porque eu quero fazer um negócio missionário, trabalhar com inovação, tecnologia, porque a gente aprende um monte de coisa legal de domingo aí, de como tratar as pessoas, de liderança, de servir, de ética, tal, mas a gente não sabe como que a gente faz aí de segunda-feira, onde que enfia esse negócio de segunda-feira. Na terça, na quarta. Então eu quero construir um negócio que aplique essas coisas e que ajude empreendedores que estão começando, que vão se tornar as grandes empresas do futuro, a desde o comecinho ser estruturado dessa forma. Aí eu fiz esse slide aí, não sei se dá para ver, que eu coloquei a palavra como, né, em vários idiomas. Não sei tantos idiomas, tá? Coloquei no Google Tradutor lá. Eu falei, só que tem o seguinte, eu não sei a menor ideia de como fazer isso aí. Vamos junto? Aí começou a aparecer. Vice-presidente da Natura, vice-presidente mundial da SAP, começou a aparecer doido lá, igual eu, que deixou o emprego também, se juntou. Começou aí com umas 20, 30 pessoas e começamos. E aí o que aconteceu, né? Fiquei milionário antes dos 30 anos, né? Não foi isso que aconteceu. Fiquei pobre, perdi tudo que eu tinha. Fiz um ano de namoro com a minha namorada, que vocês viram aí. Cheguei para ela, falei, a gente vai ter que ficar aqui na frente do seu prédio, porque não tenho R$1 para te levar para jantar. Feliz um ano de namoro. Fui morar com a minha avó, de favor. Imagina. Teve um dia que eu peguei um bandejão lá, era o último dinheiro que eu tinha, cara. Falei, meu Deus, é o último almoço que eu tenho aqui. Eu fiz um plano para um ano, né? 6 meses já tinha acabado. Aí, o negócio de plano é complicado. Aí, estava de mochila assim, aí fui sentar na mesa, a mochila bateu na coca, a coca virou em cima da comida, assim. Eu tive que comer desse jeito mesmo. Né? Então, passei bastante perrengue. Eu tinha ido para o Vale do Silício para entender como esse negócio de acelerador é novo. Começou lá em 2005, aqui no Brasil chegou em 2011, 2012, então é um mercado muito novo. E eu fui lá para o Vale do Silício, que é referência, a gente sempre olha para lá, né, quando o assunto é inovação. E aí tentei aplicar as metodologias aqui, né? 2016, isso aí. A gente ajudou a acelerar a falência de mais de 20... Elas faliram mais rápido. É uma aceleradora de falir startups. Então, os empreendedores, eles faliram mais rápido por culpa nossa. Eu falei, cara, não tá... Deu tudo errado. Imagina tudo errado. E aí eu fui para a África. A gente é muito mais parecido com a África do que com o Vale do Silício. Muito mais. Contexto educacional, político, cultural. E aí fui encontrando outras formas de acelerar startups em países em desenvolvimento. Falei, eu acho que isso aqui faz mais sentido. Refizemos o programa, levantamos o investidor, relançamos em 2017, que foi o lançamento oficial mesmo. Né? E foi assim que a gente começou a Bluefields Aceleradora. A Blue vem do livro Oceano Azul, de inovação, empreendedorismo, e Fields vem de campus. Esse é o nosso campo missionário. A Bluefields existe para dar vida ao potencial empreendedor, levar vida ao potencial empreendedor, acelerando inovações para a eternidade. Isso quer dizer que construir unicórnio é muito pouco para o que a gente quer. Esse é o nosso time. Tem algumas pessoas de peso aí, está pequenininho, não dá para ver. Isso aqui é minha esposa, está até hoje, ó, fiel. Nós temos hoje mais de 60 mentores e pessoas que ajudam a gente a entregar o que a gente entrega para as startups. Nós atendemos grandes empresas também. Tem uma comunidade exclusiva de startups que passaram pelos nossos programas. E tem a Blue Space, que no final aqui, se me permitirem, eu vou deixar o QR Code para vocês entrarem na Blue Space, que é uma comunidade gratuita, tem mais de 1.000 empreendedores lá. Um grupo no Telegram, que tem vários eventos e outras coisas também.
Esse aqui, posso pedir para um voluntário ler? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui? Talvez. O Thiago? Somos missionários que transformam o mercado. Construir sem sacrificar família e valores. Trabalhar sem ignorar o precioso tempo de descanso. Inovar sem esquecer que estamos no mundo só de passagem. As novas ideias de hoje são as inovações de amanhã. Por isso, empreendemos no presente o legado do futuro. Depois a gente vai gravar isso aí. Voz boa, né? Obrigado, Thiago. É nisso que a gente acredita, gente. Toda a galera que está com a gente, nosso conselho, a gente acredita em empreender dessa forma, de uma forma sacrificial. Já se passaram mais de 250 startups pelos nossos programas, 60% estão ativas, isso é 2 vezes mais do que a média de mercado, uma satisfação acima de 90%, que é o pessoal bastante feliz. As startups que estão operando geram de receita mais de 120 milhões de reais, já captaram 28 milhões de reais de investimento e geram mais de 1.000 empregos diretos. Como foi falado aqui, gerar emprego é uma das melhores coisas que você pode fazer para o país, né? E nós somos a única aceleradora com essa pegada aí, começou no porão da igreja na América do Sul, mas nós fomos se juntando com outras mais de 20 que começaram nesse mesmo meio tempo, com essa mesma pegada. E o principal prêmio do nosso setor, que é o Startup Awards, nós fomos considerados aí, lá do porão da igreja hoje, nos últimos 2 anos, entre as 10 principais do Brasil. A gente já acelerou startups no Brasil inteiro, tivemos agora há pouco, né, na salinha aqui de uma startup londrinense, que a gente acelerou há pouco tempo, e também brasileiros em Portugal, moçambicanos e outros brasileiros espalhados pelo mundo. O que a gente faz, né? Lá a gente tem 2 soluções principais. A primeira é o Sparks, que é uma jornada de 3 meses. Então, você tem aquela ideia, encostada, está morrendo na gaveta, ou está tentando, faz aquele curso online, não sai do lugar, né? Então, em 3 meses, a gente consegue transformar isso aí, validar se a ideia é boa ou não. Você fala, não sei se eu vou sair do meu emprego, né? Cara, vamos testar lá. Em 3 meses, você vê se vai dar bom ou não. E, então, a gente tem um valorzinho por startup, mas até pela parte de Instituto de Ciência e Tecnologia, tem mantenedores que subsidiam isso aí. E, além disso, a gente leva a inovação e esse modo startupeiro de pensar para grandes empresas, né? Então, que querem inovar como uma startup, jornada com funcionários, relacionamento com startups. Então, um modelo aí por projeto. Se alguém quiser entrar na comunidade da Bluefields, esse é o QR Code. Então, é gratuito. São mais de 1.000 pessoas lá. E no começo da aceleradora, né, a gente começou no porão da igreja, né? Então só vinha gente de igreja que conhecia a gente, né? Um indica o outro e tal. E graças a Deus a gente foi sendo reconhecido no mercado aí pela nossa excelência. Eu arrisco a dizer que não tem um programa de aceleração mais estruturado que o nosso no Brasil. Conheço todos. E hoje tem de tudo lá. Tem pessoas, você entra na comunidade, tem pessoas de todos os tipos. E que buscam, claro, acelerar seus negócios, fazer contatos, fazer conexões, mas que também estão sedentas aí pela mensagem que a gente tem, né? E a gente não tem que ter medo, a gente fica às vezes cheio de dedos de oferecer oração para alguém do nosso trabalho. Para com isso aí, fala de boca cheia mesmo. Sou da igreja. E acho que não tem nenhum problema com isso. A gente vive num país que é culturalmente favorável a isso, não só o cristianismo, qualquer coisa que você fala, eu sou do tal, tudo bem, ora aí, né? Então a gente tem que aproveitar essa nossa força de porta estratégica aí do nosso país. Tem país que não é assim, não. Você chega na Itália, na Europa, posso orar por você? A pessoa, não. No Brasil, a pessoa aceita oração. Então, é importante a gente estar caminhando junto. Então, se quiser caminhar junto com a gente, entra na comunidade lá, se apresenta, fala quem você é. Fala assim, galera, como que a gente pode perder junto aqui na comunidade?
pessoal vai entender. E também tem o Sparks, né? Se você tem aquela ideia que está na gaveta, ou está tentando aí acelerar alguma coisa inovadora, né? A diferença de uma startup é que tem que ter um elemento de inovação, seja no produto, seja no processo, seja no modelo de impacto, no como você monetiza. Então, a gente avalia. Se a ideia tiver potencial de ser uma startup, a gente te convida para participar do Sparks, que são 3 meses e 6 fases. Cada fase tem um plano de ação específico de algo que você precisa validar, precisa provar que aquilo vai funcionar. E eu queria terminar com uma pequena mensagem aqui. Quando a gente fala de missões, né, a gente que é da igreja, missões tem muito efeito assim, de como que a igreja no mundo gera impacto. A gente foi evangelizado aqui no Brasil pelos norte-americanos, né? Então a gente aprendeu esse modelo de impacto. Do rico vindo evangelizar o pobre. Só que agora a igreja cristã não está mais no hemisfério norte, está no hemisfério sul. A igreja cristã no mundo já é maior no hemisfério sul do que nos hemisférios lá do norte, nos países do norte. E só sobrou pedreira, né, para a gente evangelizar, né? E o modelo de missões do futuro, como a igreja vai sinalizar o reino, é através do empreendedorismo. Esse é o futuro de missões. O futuro de impacto social é o empreendedorismo também. Por que algumas fundações, algumas famílias americanas, brasileiras apoiam, dão dinheiro para a Bluefields fazer o que a gente faz? Porque, historicamente, eles deram dinheiro para vários outros projetos. Falou, passa década, entra década, vai década, isso não transforma o país. A única coisa que transforma a comunidade, um país, é o empreendedorismo. O impacto social do futuro, a filantropia do futuro é o empreendedorismo. E o futuro do empreendedorismo, então? Quem se arrisca aí? O futuro do empreendedorismo é o Brasil. Eu acredito que Deus está levantando uma geração de empreendedores brasileiros para impactar a nossa nação e o mundo. Então, o futuro de missões é o empreendedorismo, o futuro de impacto social é o empreendedorismo, e o futuro do empreendedorismo está no Brasil, está em Londrina, está em São José dos Campos, onde eu moro, e acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês essa noite também. Saúde. Obrigado, gente. Muito bom, Paulo. Senta aqui. Tchau. Pessoal, tema diferente hoje, né? Falar sobre inovação, sobre startups. Paulo, eu quero começar. Bom, meu filho hoje é o nosso na mídia aqui. Coloca aí, filhão, o QR Code aí para quem quiser enviar uma pergunta. Enquanto o Dudu coloca, eu quero começar, Paulo. Eu tenho sido procurado aqui na igreja por alguns jovens que estão tendo ideias, né, ideias para resolver problemas reais aí. Então, primeiro eu queria te pedir, Paulo, para contextualizar para o pessoal o que é uma startup. A gente está acostumado, né, com essa nomenclatura, mas é legal a gente compartilhar isso aqui com o pessoal. Boa pergunta. Quando eu comecei na incubadora da UEL, não tinha o termo startup, tá, gente? Né? 2005. Era negócios de base tecnológica. Não, negócios nascentes de base tecnológica. Né? Startup é muito mais fácil. A diferença de uma startup para um negócio normal, uma startup não é um negócio normal, imagina uma escola de inglês. Né? Escola de inglês, você não precisa ser do setor, mas você sabe mais ou menos como que funciona. Você contrata os professores, cria ou importa uma metodologia de ensino, panfleta lá, faz um marketing, traz os alunos, tem um nivelamento, o aluno faz uma prova e começa a pagar a mensalidade. Na turma que ele está, pronto, você tem um modelo de como funciona. A startup, galera, você não tem modelo nenhum. Você imagina um negócio, você não sabe se você vai ter competência para construir aquele produto, aquela solução. Se você construir, se alguém vai usar, se quem usar vai pagar por aquilo,
se quem você acha que vai pagar por aquilo é realmente quem você acha, ou se é outra pessoa, se você vai conseguir vender aquilo ou não. Se você vender, se tem um volume de pessoas que vão te entregar rentabilidade, ou se é só um nicho muito pequenininho de pessoas. A gente costuma falar que startup é um contexto de incertezas extremas, né? Então, eu brinco que é muito mais você ser um cientista, de ficar testando reagentes diferentes, vamos ver se funciona, vamos ver se não, do que... Por isso que plano de negócio não funciona para startup. Startup não faz plano de negócio, porque é impossível dar certo. Então, startup é você... Conforme você vai caminhando, você vai construindo. Então, essa é a grande diferença. Não precisa ser um software ou uma tecnologia, mas pode ser uma inovação no seu público-alvo, uma inovação no modelo de impacto, uma inovação no seu processo. Então, se você tiver sem o elemento de inovação, é tudo muito mais certo, né? Então, a inovação ela gera essa incerteza. Muito bom, Paulo. Gente, e startup está muito mais perto de nós do que a gente imagina, né? Eu tenho um negócio tradicional, que é uma empresa de eventos, que aluga telão, som, iluminação. Em 2015, Deus começou a trazer algumas ideias, e a partir disso, em 2018, eu lancei uma startup chamada IASO, que desenvolve aplicativos para eventos, né? E hoje a IASO já fatura mais do que a empresa tradicional. Então, eu não sou um desenvolvedor de software, não tenho grande experiência com isso, mas Deus está preparando um novo momento para nós, como cristãos. Deus está abrindo portas, e é muito importante que a gente aproveite, né, tudo que Deus tem para nós. É só um detalhe, eu nem sabia que ele... Nem sabia dele, e a gente usa a IASO lá na Bluefields, tá? Aí, conversando, né, com o Thiago, falou, IASO, não, vai estar lá hoje. Falei, não está brincando. Legal, legal. Paulo, gente, tem esse QR Code, se vocês fizerem a leitura, vai direto para o meu WhatsApp. Quem quiser mandar pergunta aqui para o Paulo, fique à vontade. A gente vai ter aqui uns 15, 20 minutos para isso, tá? Então, fiquem à vontade mesmo de perguntar o que vocês quiserem. Vocês viram que ele já acelerou mais de 250 startups, então tem experiência para isso. Vou passar para o Thiago fazer uma pergunta, depois eu quero fazer uma, eu já comecei a receber aqui, então fiquem à vontade de mandar perguntas aí, tá? Vamos aproveitar aqui a experiência. Beleza, então enquanto o pessoal está fazendo as perguntas, Paulo, eu queria fazer uma pergunta assim, talvez algumas pessoas aqui são da área de tecnologia, outras não, mas uma coisa pode ser igual para todos quando vai empreender. Você teve que tomar uma decisão de sair de uma empresa e começar e entrar numa vida de empreendedor. Como é que foi ter a certeza que aquilo que era o propósito de Deus para você assumir o risco? Você consegue contar um pouquinho aí para nós como é que foi isso? Vontade nem de lembrar, viu? Mas porque acho que é uma das decisões mais difíceis da vida, né? Casar com a minha esposa, muitas vezes não fácil, era o amor da minha vida. Agora, trocar o certo pelo extremamente incerto, você tem que ter muita, não digo nem coragem, tem uns parafusos a menos na hora da decisão ali. E eu era muito apegado à empresa que eu trabalhava. Eles tinham feito essa proposta de morar fora, eu tinha rejeitado, declinado. E gostava muito de lá, trabalhava com biocombustíveis na época, ajudei as 2 plantas hoje no Brasil de etanol celulósico, né, que produz etanol a partir do bagaço de cana, eu que ajudei a construir, a montar o modelo, o projeto, e gostava muito disso, mas eu percebi 2 sinais, tá, Thiago? O primeiro era a minha emoção. O que me emocionava mais, o que me direcionava mais, o meu coração era estar junto com empreendedores, era ajudar empreendedores, que eu fazia isso já em paralelo. E a segunda coisa foi a razão, né? E eu vejo que isso foi muito ligado ao chamado, a Deus me orientando a fazer isso. Tanto que eu lembro um dia, indo para o trabalho, tomando banho e tal, e eu falei, cara, eu já tinha que ter saído 6 meses atrás. E eu percebi que esse era o sinal que eu estava começando a ficar atrasado já na decisão, né? Que a gente vai postergando isso aí. E então, acho que todo esse conjunto de fatores me impulsionou a tomar essa decisão, mas não foi uma coisa, não é fácil. Se jogar. Pensei que tinha errado.
Eu não entendo o pessoal que fala, eu nunca quis desistir. Cara, o que eu mais quis foi desistir. O que eu mais quis foi voltar para o meu emprego que eu estava. O que eu mais tentei foi fechar, já tentei fechar mais de 10 vezes a Bluefields. E na hora H, Deus vai e fala, não, eu estou aqui com você. Eu acho que é legal a gente inverter a pergunta, a gente perguntar, e aí Deus, o que você quer que eu faça? Estou começando a entender que a pergunta certa é, e aí Deus, o que a gente vai fazer junto essa semana? Então, de você compreender com Deus, eu acho que tá um pouquinho disso aí também. Alinhar o propósito do negócio com o propósito de Deus, aí ninguém segura, né, Paulo? Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Sou empreendedor desde os 10 anos de idade, sou estrategista digital. Pode-se dizer que mentoria é um modelo de startup? Depende, viu? Se você conseguir escalar, o problema da mentoria é que ela depende de uma pessoa, né? Então, mas você tem formas hoje, tem startups, por exemplo, que ganham bastante dinheiro e escalam essa solução através de tecnologia. Então, se você conseguir algum apoio através disso, né, conseguir ampliar esse impacto, mas se for uma mentoria 1 a 1, né, individual, assim, depende muito de uma pessoa, daí não poderia considerar tecnicamente startup. O que não é ruim também, né? Falar, não, startup agora é o bom e o resto não é bom. Não, todos os negócios são bons, mas conceitualmente. Né? Legal. Mais uma pergunta aqui. Como combinar a agressividade e pressão de metas necessárias para montar e escalar negócios em mercados competitivos com os princípios do reino da humildade, amor ao próximo e tolerância, por exemplo? Quais as diferenças do processo Kindle com o processo de outras aceleradoras? Caramba, tem que perguntar para a Bíblia isso aí, né? Boa. Lá na Bluefields a gente tenta fazer da seguinte forma. Modelo de liderança. Né? Você vê tipos de líderes infinitos hoje no mercado de negócios. Né? Mas qual que é o modelo de liderança de Jesus? É o modelo servidor. Então, como ser um líder servidor no meu negócio, na minha startup? Né? Isso implica vários desdobramentos. O pessoal fala muito em cultura tóxica. E hoje é muito comum o empresário cristão ele se limitar a fazer parte da missão de Deus dando dinheiro. Tem que dar dinheiro, é bíblico dar dinheiro, mas é muito pouco você dar só dinheiro. É muito pouco. Imagina a pessoa com uma empresa, com uma cultura tóxica, todo mundo não gosta de trabalhar lá. Né? Então, tem um amigo meu de Curitiba e que ele pedia um ministério para Deus. Deus, me dá um ministério. Ficava anos orando por isso aí. Aí, um momento de louvor lá, ele estava orando, Deus falou, eu já te dei um ministério. Você é CEO dos maiores negócios de educação do Brasil, em tecnologia. Né? E ele falou, é verdade, olha só. Então, entender que como que eu faço com que as pessoas experimentem bons valores do reino no meu negócio? Qual que é a jornada de experiência dessas pessoas? E não é criando um pequeno grupo cristão lá no seu negócio. Não é colocando lá, esse negócio é do Senhor Jesus, na parede. Né? Isso é muito pouco, é muito mais do que isso. É você servir as pessoas que trabalham com você. A forma que a gente se comunica com fornecedores que dão trabalho. Né? Quem não tem aquele fornecedor que fala, meu Deus do céu. Né? Irai, mas não pequeis. Né? Então, como que eu respondo um e-mail na hora do nervoso? Né? Então, são tantas coisas práticas que dá para a gente fazer, daria para ficar... Né? Como que é diferente? Então, é em tudo. Né? Uma cultura diferente, a cultura do reino, né, Paulo? Essa pergunta aqui é uma pergunta bem recorrente e eu acho que você tem bastante experiência em ajudar empreendedores a tornar a ideia um negócio. Né? Acho que segue muito essa linha. Eu tenho uma ideia e não entendo nada de programação para o desenvolvimento da plataforma. Tenho expertise em venda. Isso já basta? Já, mas ainda não. Não precisa de programador para começar uma startup, porque você tem como fazer muita coisa
sem você codar, sem você necessariamente criar um bloco de código e tal. Mas você não vai conseguir empreender sozinho também. Então, só a sua experiência em vendas não vai ser o suficiente. Você vai precisar de outras pessoas. Talvez, inicialmente, você não encontre um programador, mas vai precisar de outras pessoas até encontrar um programador. Você montar uma startup é o negócio mais difícil que você vai fazer na sua vida. É muito desgastante, é frustrante. Então, você não vai fazer sozinho. O Brasil, estava vendo algumas estatísticas, mais de 50% dos empreendedores empreendem sozinhos, sem contar o MEI e tal, já, né? Sabe quantos empreendedores empreendem sozinhos na China, nos Estados Unidos? Menos de 1%. Porque a galera já sacou que, né, e aí você vai empreender com outras pessoas, também tem que avaliar, estamos com o mesmo propósito nisso aí? Porque como que a gente faz no Brasil? Negócio jurídico aí, depois a gente vê. 4 pessoas, dá 25% para cada um, e beleza, né? Sem alinhar as ponteiras, sem ter aquela conversa difícil, né? Quanto tempo você vai pôr? Quanto dinheiro você vai pôr? E você? E você? E aí fazer um negócio mais justo para os envolvidos ali. Então é importante ter isso em mente também. E se não der certo, o que nós vamos fazer? Tem que até isso, tem que combinar. Se alguém quiser sair, fazer outra coisa, né? Então alinhar as regras do jogo é importante. Mas para quem fez essa pergunta, como eu falei, eu tenho uma startup e não sou desenvolvedor de software. Para mim foi muito legal trazer jovens desenvolvedores, fazer um contrato chamado vesting. A pessoa às vezes não tem dinheiro, né, o desenvolvedor de software, mas ele entra com o trabalho dele e aí parte você paga como salário, menor talvez do que o mercado, e parte ele fica com um percentual da empresa. Isso funcionou muito bem no caso da Yaso. O contrato de vesting ele foi importante. Mais uma pergunta aqui. Boa noite, sou da área de tecnologia. Gostaria de saber de vocês como Deus afeta nas decisões de recrutamento para o preenchimento do time de vocês. Acho que está procurando parceiro de tecnologia, já faz o contato aí. Conecta as pontas. Não, acho que é total. Eu acho que é uma das coisas mais estratégicas. Pensando em startup é assim, você não tem dinheiro. Se você errar na primeira e na segunda contratação, acabou a startup. Você não pode errar nas contratações. Não é uma grande empresa, 3 meses, depois, né, se não deu certo, troca. Cara, startup você contratou o primeiro errado, o segundo errado, acabou a startup. Acabou o dinheiro, acabou. Então, fora esse contexto desafiador da startup, a gente tem que orar para Deus mandar as pessoas. Estava comentando com o Thiago, a gente não tinha dinheiro no começo da Bluefields. Então, eu não podia contratar pessoas super bem capacitadas que eu gostaria de ter contratado. Então, que a gente contratou pessoas que estavam no começo de carreira e a gente foi desenvolvendo essas pessoas até hoje. Então, tem pessoas que estão com a gente há 3, 4, 5 anos, a gente quase não tem rotatividade. E hoje essas pessoas estão muito boas, tecnicamente. Né? A gente conseguiu formar. E o meu papel agora como líder é o seguinte, gente, a gente pode construir aqui o melhor funil de vendas. A gente pode ter construído aqui a melhor apresentação. Se Deus não mandar o cliente, né, você faz o seu melhor. Mas a resposta final é de Deus. Com o recrutamento é a mesma coisa. Né? Temos que orar para Deus mandar as pessoas certas. Né? A gente já apanhou muito em recrutamento e seleção já. E a forma que a gente encontrou foi de trazer os candidatos para perto, os melhores candidatos, antes da gente contratar. Então, hoje, começou uma imersão na Bluefields, a gente chama de Winter Job Experience, uma experiência agora de inverno. São 18 pessoas que estão com a gente durante 3 semanas. Então, nessas 3 semanas, a gente passa o nosso DNA, passa o nosso propósito para essas pessoas, a gente não conhece elas ainda. A gente estruturou uma jornada de desafios para elas, para a gente conhecer o trabalho delas, conhecer quem elas são, e aí, no final, contratar uma ou 2 pessoas. Então, acho que porque o pessoal fala que tem que conhecer o caráter, né? Mesmo em 3 semanas, é difícil conhecer o caráter. Né? Talvez uma vida inteira. Mas eu acho que isso influencia também, né? A gente está trazendo pessoas alinhadas com esse propósito, com esses valores, né? Então, acho que isso é importante para responder isso aí também.
Eu vou dizer uma forma que a gente usa para contratação. A gente gosta de pessoas que tenham ambição, pessoas que estejam afim mesmo de trabalhar, independente se precisa ou não, se é de uma família, né? Tem algumas pessoas, tem duas pessoas colaboradores da IASO aqui, a Rebeca e o Gus. Tem mais alguém da IASO aqui? Acho que não, o Estelão não está por aí. Mas são exemplos de pessoas que têm ambição, né? Chegaram na IASO há pouco tempo, está lá, tem uma ambição de crescer, de ser maior, e eles representam a IASO como sócios da empresa. É esse tipo de colaborador que a gente procura, né? E isso, reconhecer que vocês dois são diferenciados, viu, Rebeca e Gustavo? Mais uma pergunta para o Paulo. Não, o aumento. Depois a gente fala sobre isso. Mais uma pergunta para o Paulo. Como funciona, Paulo, a análise de viabilidade de uma ideia de startup, para decidir se vale a pena acelerá-la ou não? O que torna uma startup uma ideia interessante? Boa pergunta também. A gente tem uma análise inicial, por exemplo, para participar do Sparks não é qualquer ideia. Então, a gente tem um cadastrinho lá simples para a gente avaliar se tem, de fato, um espaço para inovação naquela ideia. Não precisa ter uma ideia completa, né, quem se inscreve. Tem alguns mercados que a gente não acelera, tipo tabaco, bebidas, essas coisas. E outros critérios lá. Então, se a ideia tem potencial de inovação e entra no Sparks, a primeira etapa é validação de problema. Porque às vezes a gente acha que um problema existe, mas ele não existe. Ou ele existe, mas ele não é profundo o suficiente, ele não é relevante o suficiente para as pessoas pagarem por aquilo. Então, a gente valida o problema. Etapa 1. Etapa 2. Time. Sozinho, esquece. A pessoa tem potencial de liderança, carisma, entre outras coisas, para atrair outras pessoas, por mais que não sejam os sócios dele, ele consegue mobilizar gente. Se não tiver isso, não dá para empreender. Validamos o time. Terceira etapa, produto. Vamos criar um protótipo e testar isso aí. Menor custo possível, colocar alguma coisa visível, que tenha uma experiência na frente de um potencial cliente e ver se ele é um potencial cliente mesmo e se aquela ideia que eu estou pensando vai resolver o problema dele ou não. Validamos isso? Próxima etapa, vamos vender. Qual que é o produto com o mínimo de recursos, de tecnologia, de várias coisas que eu consigo vender? Criei uma estratégia de produto, próxima etapa, vamos ver se alguém vai comprar isso aqui ou não. E isso já está no segundo mês e meio, né? Beleza, validamos o marketing, validamos que é possível, que tem dor, que tem cliente, que tem resiliência, que tem time. A gente apresenta isso para investidores, que é a última etapa do programa, e para potenciais clientes. Porque a startup vai precisar de dinheiro, seja de vendas ou seja de investidores. E ao longo de todo esse processo, ele vai estruturando os valores do reino também na liderança, na forma que ele gerencia o time, na forma que ele gerencia as finanças, o impacto e tudo isso aí. Então, são esses critérios que são... o Sparks é pura validação. Então, a gente valida várias coisas, comprovamos se a startup está pronta, tem mercado, é possível, ideia boa, legal. Pode largar seu emprego agora, que não é risco nosso, risco é seu, mas... Então, ele é bastante mão na massa, assim, nesse sentido, de validar mesmo. Legal. Mais uma pergunta aqui. Qual é o impacto da inteligência artificial na vida de um cristão quando se fala em missões a partir do empreendedorismo? Essa é uma pergunta bastante profunda. Porque a tecnologia ela nunca vai ser neutra, mas eu imagino o apóstolo Paulo, né? No contexto de hoje, né? Imagina aquela urgência que ele tinha. Vamos pregar o evangelho, vamos viajar, vamos... E agora com aviões, com essas tecnologias regenerativas, eu tenho certeza que Paulo seria um hacker se ele vivesse hoje, assim, né? Como que eu uso aqui a IA para levar o evangelho para as pessoas, né? Então, acho que são muitas oportunidades. Não acho que a gente tem que ter medo da tecnologia, porque vão aparecer cada vez mais tecnologias, mas não acho que isso seja o diferencial. Daqui 5 anos, gente, IAs vão ser a coisa mais normal do mundo. Você vai estar usando no seu trabalho. Lembra do celular, do smartphone, dos computadores? Hoje são normais para a gente.
Então, não acho que isso vai ser diferencial no futuro. Mas você liderar um negócio como Jesus, isso sim, acho que é um baita diferencial que a gente tem. Diga. Até fazendo colocando um ponto, eu acredito até que, com o aumento da tecnologia, a sensação que a gente tem é que as pessoas estão mais carentes ainda de Jesus, né? Porque a gente vê que as pessoas hoje, elas se sentem mais problemas mentais, a saúde mental passou a ser um ponto importante dentro de qualquer organização, se fala isso. A verdade é que a gente vê que parece que está todo mundo ficando louco, né? E a única salvação é Jesus. Então, a ciência vai multiplicar, vai continuar, vai propiciar negócios, isso não vai mudar, mas para nós como cristãos, eu acho que inclusive as oportunidades vão se multiplicar, porque as pessoas estão necessitando, carentes, né, que alguém chegue e dê uma palavra para ela, e essa palavra é Jesus, que é o que nós vamos passar para elas, né? Legal. Mais uma aqui. Paulo, quando não se tem nada além da ideia de uma startup, por onde começar? Pelo que tem em casa. Viúva, Segunda Reis, né? Na época as viúvas eram um baita problema social, que o marido provia 100% para o lar, e quando ele morria numa idade produtiva, era pobreza, né? Pobreza extrema. E a viúva chega lá para Eliseu, e fala, e aí, o teu servo, né? Então o cara trabalhava também ali no templo e tal, morreu, o que eu faço? E Eliseu fala, o que você tem na sua casa? Aí, só tenho um pouquinho de azeite. Então, pega esse azeite, chama as pessoas para te ajudar, vende o azeite. E com o lucro que você gerar dessa empresa familiar, você se sustenta. E aí foi legal que essa mulher, ela contou com a ajuda dos vizinhos, política da boa vizinhança. Se você tratar seus vizinhos ruins, quando você precisar, ninguém vai te ajudar. Todo mundo deu vasilhas para ela, conseguiu vasilhas. E o pouquinho de azeite que ela tinha, ela falava para os filhos, traz mais vasilhas, traz mais vasilhas. E aí as vasilhas, o filho falou, a vasilha acabou. E aí o azeite parou. E isso mostra que a gente tem que fazer o nosso melhor, tem que mobilizar recursos, tem que contar com a ajuda das pessoas, e que Deus vai mandar de um pouquinho de azeite, acabou com as vasilhas, então teve um milagre sobrenatural ali, a gente tem que acreditar nisso. Tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que é assim, a gente tem que fazer o nosso melhor, como se tudo dependesse da gente, e tem que orar, sabendo que, na verdade, tudo depende de Deus. Acho que isso é teologia boa para os nossos negócios aí. Pode começar com o que tem em casa. Amém. Mais uma pergunta. Legal, hein? Tá chegando várias perguntas aqui, nós não vamos ter tempo, mas mais umas 3 aqui a gente consegue. Como escalar o meu negócio, barbearia, e deixar mais... Aliás, como acelerar o meu negócio, que é uma barbearia, e deixar mais escalável? Eu não sei, mas a gente já acelerou uma padaria digital, olha que legal. O cara, ele fazia faculdade de engenharia, e ele entrou no nosso Sparks, e ele queria fazer alguma coisa com padarias. E aí tem várias formas na startup de você avaliar o mercado. Aí a gente chegou na conclusão que a melhor forma dele fazer isso era chegar 6 horas da manhã na padoca, lá em São Paulo, né? Sabe que o paulistano adora padoca. Ele ficava lá sentado na padoca, das 6 às 10 da noite, anotando. O atendente falou aquilo, olha que interessante, a pessoa caminha por aqui, tal, não sei o quê, papapá. Aí cada semana ele ia para uma padaria diferente, só observando, prestando atenção. E aí sabe o que ele percebeu? Que a maioria das padarias, o atendente sabia o nome das pessoas. Sabia até o pedido. De sempre, né? 6 pãezinhos, isso aí. Só que não conhecia a pessoa, não tinha dado nenhum da pessoa. E aí ele criou uma plataforma de padaria digital para equipar essas padarias e entender a necessidade de gerar dados, aplicou ciência de dados lá para gerar dados para os donos das padarias saberem de horário, saberem de rotatividade das pessoas, saberem de pedidos, para poder aumentar. E ele vendeu bastante para padarias isso aí. Então, quem sabe você pode vender a barbearia digital.
E aí depois ele mudou um negócio para, hoje chama, na época era Padeiro App, hoje chama Pãoclass, que é uma plataforma de streaming, como se fosse o Netflix, mais voltada para o ramo de gastronomia, para confeiteiros, pessoas que trabalham nisso aí, que assinam uma mensalidade, tem vários conteúdos de inovação nas receitas, de várias coisas assim. Então você pode criar, estou dando ideias aqui, tá? Não sei nem se dá certo, um streaming barbeiro digital, né? Com caras especialistas que apresentam cortes de cabelo inovador, que você pode equipar as barbearias, enfim. Então tem muitas formas, né? Citando apenas algumas aqui, de você usar a sua expertise para escalar um negócio. Interessante o que o Paulo falou. Outro dia eu sentei do lado de uma pessoa num voo e ele me contou quase essa ideia que você deu. Ele era um barbeiro, começou a ficar muito conhecido, fazer vários treinamentos. Ele começou a dar treinamentos para barbeiros, ir nas escolas técnicas, dar treinamento, começou a viajar para dar palestra sobre isso, até que chegou num ponto que ele começou a vender pela Hotmart treinamento para barbeiro, e o cara diz que vende milhares de treinamentos para barbeiro todos os meses aí, e está vivendo disso. Muito interessante, né? Boa noite. Como não sabotar mais conhecimento, sabendo que Deus nos fez para reinar sobre todas as coisas da terra? Como não sabotar mais conhecimento? Não entendi muito bem. Não sei o que a pessoa quis dizer com isso, mas eu acredito que eu encontrei um empresário uma vez que ele falou assim: eu entendi esse negócio de missão aí. Eu entendi que Deus é o dono, é o presidente, Deus é o CEO da minha empresa. E eu faço assim agora. Tudo que eu faço, eu pergunto para o CEO e depois passo para as pessoas. Aí ele chegava na empresa dele e falava assim: ó, falei com Deus e Deus mandou a gente fazer isso aqui. Eu falei: pô, mas não é que Moisés fazia lá atrás? Né? As outras pessoas também não têm acesso a Deus, né? E eu acho que é importante a gente se ver como mordomo do negócio. Não acho que Deus é o CEO do negócio, até porque o CEO tem uma função gerencial. O CEO é você, né? Você é mordomo daquilo ali, mas aquele negócio não é teu. Então, no momento de dificuldade, a oração é: Deus, teu negócio aqui não tem como pagar as contas. Como que você vai fazer? Eu estou só tomando conta aqui para você. O problema é seu. O negócio é teu. Esse tipo de pergunta que acho que a gente tem que fazer, sabe? Como que a gente vai resolver isso junto? Você tem um problema. Acho interessante. Eu lembro quando eu fazia ICM, o pastor Trajano falou, né? Olha, as pessoas davam nome para Deus baseado nas características que elas viam de Deus, né? E na época eu estava refletindo, né, Paulo? Eu falei: o que Deus é para mim? E eu coloquei: Deus é investidor. Então, às vezes as pessoas perguntam: tua empresa está crescendo, tem um investidor forte por trás? Eu falei: tem, fortíssimo. Investidor que não tem, é ilimitado, é infinito os recursos dele. E é o Deus. A música falou um pouco disso, né? Que muitas vezes a gente é ensinado, primeiro Deus, depois a família e depois o trabalho. Então, primeira coisa, que a gente coisifica Deus como se fosse uma outra coisa, e a gente coloca Deus em conflito com... Então, eu escolhi: ou Deus ou minha família, ou meu trabalho ou Deus, e coloca Deus num patamar eclesiástico. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus tem que ser o primeiro em todas as coisas. Como que eu glorifico a Deus? Como que Deus é o primeiro no meu trabalho, no meu negócio? Como que Deus é o primeiro na minha família? Como que Deus é o primeiro no tempo de descanso, no tempo que eu estou na igreja? Então, acho que isso ajuda a gente a entender melhor também essa parte, né? Para a gente não sabotar esse conhecimento. Paulo, a última, está chegando mais, mas, gente, nós precisamos encerrar, vou fazer a última, e depois eu quero para a gente orar juntos aqui, antes de vocês irem. A última é: qual a melhor forma de contrair investimentos para uma empresa de prestação de serviço? Conseguir investimento. Se for uma startup, existem fundos e investidores especializados, tá? Então, são pessoas que profissionalmente investem em startups e estão à procura de bons negócios.
Então, uma das coisas que a gente faz na aceleradora, porque poucas pessoas conhecem esses investidores. Então, a gente tem o papel lá de fazer esse meio do caminho, esse match. E, geralmente, ela vai te pedir uma apresentação básica do seu negócio, para você fazer um pitch, uma apresentação, e você precisa estruturar bem essa apresentação também, porque investidor é um cara meio corrido, né? Ele não tem muito tempo, então você tem pouco tempo para mostrar que a sua ideia tem valor para convencer, vou ouvir mais dele aqui, vou tomar um café com mais calma, né, almoçar com ele para saber se eu vou investir no negócio dele, não. Então, até você chegar nesse ponto, tem que estruturar muito bem o storytelling, né, a história que você vai contar para chamar a atenção desse investidor, e acho que é um primeiro caminho aí. Legal. Paulo, te agradecer, pedir aí para você deixar, de repente, quiser uma mensagem final aí para todo mundo. Gente, eu sei que a grande maioria de vocês não é desse mundo de inovação, de tecnologia, de startups, mas é muito importante estar atento a isso. O investidor da IASO, é o João Kepler, da Bossa Nova, ele diz o seguinte: startup funciona assim, ou você vai ter uma, ou você é cliente de uma, ou você vai se tornar investidor de uma. Você não está livre. Uma dessas 3 coisas você vai fazer. Se você usa Uber, se você assina Netflix, Spotify, se você usa iFood, você já é cliente de startup. Em algum momento, talvez você vai ter uma startup. Ou, quem sabe, você vai se tornar investidor numa startup, né, Paulo? Hoje, tem como começar a investir em startup através de crowdfunding, né, que é uma plataforma com quanto, Paulo? R$1.000. Consegue investir em startups a partir de R$1.000 em plataforma como CapTable e algumas outras que existem, né, que você pode investir. E qual é o grande ganho da startup? É que ela tem uma tendência de crescimento muito rápida. A maioria vai ficar pelo caminho, mas aquelas que acertam multiplicam muitas vezes. Eu sei, diz que quem botou $20 mil no Uber, alguns anos depois pegou um cheque de volta de $23 milhões. Então, é assim que funciona. É claro que isso é uma em milhões, mas, quem sabe, Deus não vai te colocar a certeira aí para você investir, né? Mas queria que você desse sua consideração final aí, Paulo. Não, eu acredito muito no que eu falei no final, que são os 99% da igreja. Tem uma carta de pedido de desculpas de missionários e pastores do mundo que fala assim: a gente quer pedir desculpa para os 99% da igreja. Ou seja, as pessoas que não vão ser pastores, que não vão ser missionários como a gente conhece, porque a gente achou que a função de vocês era financiar o nosso ministério. E, na verdade, é o contrário. A nossa função é equipar vocês para o ministério de vocês na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. E eu acho que quando a gente começa a entender isso como igreja brasileira, que a gente não é só financiador da missão de Deus, então não é aquela decisão entre ou ir, ou orar, ou doar, mas é o né? Tem que doar sim, mas tem que ir também, e tem que orar também. Isso é muito poderoso. Se a gente tivesse essa mentalidade cristã no nosso país, não precisava de presidente, a gente mudava o Brasil. Por que existe corrupção? Porque o cristão não é cristão no mercado de trabalho. E eu acredito que isso pode mudar o Brasil e o mundo se a gente adquirir esse conhecimento, entender isso e depois começar a perguntar: e aí, como que eu faço isso então? E aí essa é uma pergunta de próximo nível. Mas primeiro a gente tem que entender que esse é o nosso chamado, de viver o evangelho no dia a dia. O id, no original bíblico, não é um imperativo. Você não tem que ir para lugar nenhum. O id, indo. Uma vez que você é seguidor de Jesus, você já está em missão, meu amigo. Você já está indo. Você tem que ir fazer discípulos. O fazer discípulos é o imperativo. E eu acho que esse entendimento missiológico a gente precisa engruvinhar nas nossas igrejas e viver isso aí no dia a dia.